Este 2 de setembro completaram 3 meses do desaparecimento de Cecilia Strizowski. Para aqueles que não conhecem o caso, fiz um vídeo a respeito no início de julho para tentar explicar tudo o que havia acontecido até aquele momento. Dei informações sobre quem era Cecilia, sobre seu ambiente e as características de seu desaparecimento tal qual. O problema é que assim que subi esse vídeo de 1 hora, já havia ficado velho. Havia informação a cada 5 a cada 2 horas. Portanto, para este vídeo, decidi esperar um pouco mais para poder dar-lhes mais informação para poder esclarecer algumas coisas. Hoje vamos revisar um pouco do que foi o crime e em que ponto estamos agora mesmo. Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Mais uma vez, lá em cima, na que está na tela, podem ver o resto dos meus casos. Abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Cecilia Strizowski foi vista pela última vez às 9h16 da sexta-feira, 2 de junho deste ano, 2023. Captada por uma câmera de vigilância, entrando na casa de seus sogros, acompanhada por seu marido, César Sena, no endereço Santa Maria de Oro, ao 1460 em Resistência, Chaco, Argentina. Cecília contou à mãe que planejava viajar para Ushuaia com seu parceiro, César Sena, devido a uma suposta oportunidade de trabalho, o que foi confirmado mais tarde pela psicóloga de Cecília. Naquele momento, ela vestia uma calça cinza clara, um casaco escuro e tênis cinza com detalhes rosados. Por sua vez, César Sena carregava uma mochila vermelha que estava parcialmente vazia, o que parecia um pouco estranho. Quando perguntado naquele momento, depois que Cecília desapareceu, a razão de sua bagagem escassa, ele simplesmente... Ele parecia nervoso e disse que planejava comprar roupas no local. Em Ushuaia, portanto, não precisava levar tantas coisas de Chaco. Vale ressaltar que em Resistência, a temperatura média em junho é de 15 graus, enquanto em Ushuaia é de 2. Segundo o plano, na sexta-feira eles pegariam um avião para Buenos Aires e depois seguiriam para Ushuaia. Chegado o dia, ambos partiram em uma caminhoneta Toyota Hilux branca, mas desde então, não se soube mais de Cecília, ou seja, supostamente ela tinha ido na caminhoneta com César. Mais tarde descobrimos que na verdade não foi assim e que ela nunca saiu daquela casa na qual a vimos entrar no dia anterior. Apesar das tentativas da família de Cecília de se comunicar com ela, só receberam mensagens de texto nas quais ela supostamente afirmava que seu celular havia quebrado. Mas o mais preocupante foi quando pediram uma mensagem de voz, uma ligação, algo que confirmasse que ela estava bem. E receberam em troca um áudio antigo, no qual claramente nada era confirmado e que acabou levantando muitas suspeitas. Em si, as mensagens já vimos no vídeo anterior e era de entrada muito estranho. Aquela pessoa que escrevia é muito claro que não era Cecília. Então a tia de Cecília, Mercedes, entrou em contato com César, que disse que eles estavam em Ushuaia com Cecília. Há uma troca de mensagens que chamou muito a atenção da família. E de fato, eles pegaram César mentindo diretamente e finalmente dizendo que Cecília tinha ido com outra pessoa. Chamaram a polícia e... logo perceberam que o celular de Cecília havia sido localizado pela última vez em um campo próximo ao local Três Horquetas, perto de Resistência. Tentando chegar ao fundo da questão, os investigadores não conseguiram encontrar evidências que respaldassem a existência da suposta viagem a Ushuaia. O que levou a suspeitar que os Sena poderiam ter enganado tanto Cecília quanto sua mãe, Glória Romero, sobre isso. Desde 6 de junho, quando o desaparecimento foi relatado, a promotoria ativou imediatamente o protocolo de busca de pessoas e de feminicídio. Rapidamente, várias divisões e departamentos policiais se envolveram, bem como foram solicitados relatórios às empresas de telefonia WhatsApp, Instagram e Facebook. Para compreender melhor esse assunto, caso ainda não esteja claro, assista ao meu vídeo anterior onde me expliquei. Muito mais a respeito. Quando César Sena, no dia 6 de junho, aparece diante das câmeras, pode-se ver arranhões em seu pescoço. Isso já nos dava uma indicação de que algo muito estranho havia acontecido.
Além disso, esses arranhões, pela forma como foram feitos, pareciam à primeira vista, estou apenas dizendo, pareciam aqueles que uma pessoa faz tentando se defender de outra. Após seu depoimento como testemunha, foram encontrados problemas e contradições em suas declarações, levando os investigadores a suspeitarem diretamente dele. Portanto, a partir disso, foi possível fazer uma inspeção em sua casa. Na verdade, a residência de Lucena foi revistada, o último lugar onde Cecília foi vista. E lá foram encontrados vários objetos suspeitos, entre eles uma serra de açougueiro, um facão, munições, manchas de sangue e restos ósseos. De acordo com as análises genéticas, foi possível confirmar que o sangue encontrado correspondia a Cecília, mas quanto aos ossos, não foi possível determinar sexo, idade nem causa da morte, porque estavam multifragmentados e calcinados. A principal hipótese da equipe fiscal especial é que Cecília teria sido vítima de feminicídio pelas mãos de seu parceiro, César Sena, que foi acusado de homicídio triplamente agravado pelo vínculo, pela participação premeditada de 2 ou mais pessoas e por ter sido realizado em um contexto de violência de género. Quanto a Venenciano, Sena e Marcela Cunha, seus pais estão acusados como participantes necessários de homicídio agravado pela participação premeditada de 2 ou mais pessoas. No final de junho, início de julho, o Ministério Público decidiu acusar 7 pessoas. Lembremos, antes de continuar, quem serão e do que foram acusados. César Sena, parceiro de Cecília, foi acusado de homicídio. Ele planejou com 2 ou mais pessoas, no contexto de violência de gênero, conforme já expliquei a vocês. Emerenciano Sena e Marcela Cunha, pais de César, foram acusados de homicídio agravado por sua participação na premeditação, com 2 pessoas na qualidade de coautores. Depois tem Gustavo Melgarejo, que trabalhava para o casal Sena como caseiro, a quem foi acusado de encobrimento agravado, acusando-o de ser cúmplice em 2º grau. E também acusaram sua parceira Griselda pelas mesmas acusações. Depois temos Fabiana Gonzalez, a mão direita de Marcela Cunha, acusada de homicídio agravado na qualidade de participante necessária. E por último temos Gustavo Obregón, parceiro de Fernanda Gonzalez. Ele é acusado de homicídio agravado por ter planejado o mesmo com 2 ou mais pessoas, na qualidade de participante secundário. Segundo um chat que foi encontrado posteriormente, Marcela Cunha, a mãe de César Sena, havia enviado a Gustavo Obregón, o assistente do casamento, uma mensagem bastante incriminatória. Dizia: "Vá ver a casa, parece que há um corpo e tenho medo porque vi o César machucado. Nós estamos prestes a sair com o Emerenciano, vamos para o bairro." Isso foi escrito pela mulher naquela mesma sexta-feira, 2 de junho, perto das 5 da tarde. Parece então que já fazia pelo menos 4 horas que Cecília havia sido assassinada. De acordo com a resolução dos promotores, a jovem teria sido assassinada entre as 12h13 e as 13h01 daquele dia em um dos quartos da residência, presumivelmente por estrangulamento durante um momento em que estava com César Emerenciano e Acunha. De acordo com a investigação, o corpo aparentemente teria sido transportado por Obregón, que colaborava com a família Sena, e foi preso sob suspeita de encobrimento do crime. O corpo, envolvido em um cobertor, como queiram chamar, teria sido transportado em uma caminhonete Toyota Hilux até a instalação porcina ou o matadouro, como conhecemos, dos principais acusados, onde finalmente foi incinerado. Por fim, seus restos teriam sido dispersos em várias áreas, incluindo uma área próxima a uma das margens do rio Tragadeiro, que faz limite com esta instalação. Este matadouro de porcos, como o conhecemos, propriedade do Sena, com todo esse contexto já apresentado, para aqueles que talvez não recordem de todos os acontecimentos. Vamos ver quais são as novidades que aconteceram nos últimos meses, de forma cronológica ou o mais ordenado possível. Para fazer isso, temos que voltar aos últimos dias do mês de junho, especificamente ao 24 de junho. Quando a Gendarmeria Nacional fez uma segunda busca na casa do clã Sena, nessa nova busca encontraram vestígios de sangue dentro da casa. Manchas de sangue foram encontradas em um colchão e um móvel, além da estrutura de madeira da cama, a grelha e diferentes setores da casa, como se houvesse sangue no chão de um dos quartos. Não foi a única descoberta. Na casa, a Gendarmeria encontrou vestígios de uma mochila e carteira incinerados.
Esta notícia, na verdade, veio à tona quando o sangue foi comparado com a família de Cecília, resultando precisamente que este sangue era compatível. 99,99% compatível com o DNA da vítima. E vamos, antes de prosseguir, nos deter neste detalhe do sangue encontrado nos móveis. No dia 6 de junho, um mês antes e 4 dias da desaparição e assassinato de Cecília, a família Sena tentou se livrar desses mesmos móveis, doando-os a alguns vizinhos de baixa renda que estavam prestes a ter um novo bebê. Quando a primeira busca foi feita na casa, em junho, chamou a atenção dos investigadores a falta de certos móveis na casa. Então revisaram as câmeras buscando uma explicação para que de repente alguns móveis tivessem desaparecido, e descobriram que no dia 6 daquele mês, um caminhão de mudanças estacionou na porta do local para carregar um colchão, uma cômoda e um criado mudo que foram levados para a casa dos vizinhos. As gravações permitiram à polícia identificar o motorista do caminhão de mudanças. E graças a isso, o endereço para onde os móveis em questão haviam sido levados. E assim poder recuperá-los para fazer as perícias que deram os resultados que eu estava contando antes. Se não fosse por isso, talvez não saberíamos tudo o que sabemos hoje. Claramente, não tinha sido uma doação inocente, mas uma tentativa de se livrar de evidências, de esconder o que tinha acontecido naquela casa. E quanto ao resto das evidências que foram encontradas no quintal da casa da família, havia pedaços de tecido incinerados e vestígios de uma carteira que puderam ser confirmados. Pertenciam a Cecília, especialmente porque dentro desta carteira havia cartões de crédito em seu nome e um SUBE, que é um cartão de transporte da Argentina usado em algumas províncias, especialmente em Buenos Aires, que é o lugar para onde Cecília acreditava que iria naquela semana com César. Lembrem-se que eles supostamente estavam descendo de Chaco para Buenos Aires e depois iriam para Ushuaia para baixo. Ela pensava inocentemente que iria precisar desse cartão e foi exatamente isso que ela encontrou lá. Novamente, as evidências apontavam que a família Sena tentou voluntariamente se livrar das coisas de Cecília. No dia da publicação do laudo pericial, Marcela Acunha, a mãe de César, envia uma carta pública à imprensa na qual basicamente culpa seu filho pelo homicídio de Cecília. Em uma tentativa de defender sua inocência, ele disse: "Uma coisa é o fato do feminicídio de Cecília, repugnante sob todos os aspectos, e outra coisa é querer nos incriminar. De uma promotoria que, sem provas, não apenas nos mantém presos, nos exibindo como troféus, algemados, como criminosos, mas também nos envolve em um caso com uma acusação que não se sustenta contra nós, com provas, apenas com suposições. Porque se meu filho César é responsável, eles nos incriminam." A carta é uma tentativa de dizer que houve razões políticas pelas quais foram presos, que há uma perseguição política e a verdade é que neste país há perseguição política. Talvez possamos discutir isso em outro contexto. Mas a realidade é que neste caso, em particular, desde o início havia câmeras, mensagens, chamadas, registros de todo tipo que provavam que Emerenciano e Acunha sabiam o que estava acontecendo, ou pelo menos estavam cientes. Pelo menos estavam envolvidos no crime. Então esta carta é mais uma falta de respeito para as pessoas que realmente sofreram perseguição política. E se bem, claro, houve políticos e jornalistas que se aproveitaram do partido político do qual essas pessoas faziam parte. Havia provas desde o início de que eles estavam, mesmo que um pouco envolvidos, não era qualquer coisa. Não é que eles foram acusados sem provas, mas que as provas ainda estavam sob investigação. Digamos, as semanas seguintes a isso foram justamente uma prova de que tudo isso não era algo sem fundamentos. A situação para os pais de César se complicou muito. Primeiro foram divulgadas as imagens gravadas pelas câmeras de segurança no dia 2 de junho. Nesta vez que às 9h15 Cecília chega à casa localizada na rua Santa Maria de Ouro, número 1465. Dali ela não é vista saindo, o que, de certa forma, corroborava a teoria da promotoria de que ela perdeu a vida naquele lugar e nunca mais deixou a casa. Nessas gravações são mostrados os movimentos dos 3 membros da família Sena, além das gravações de segurança da casa. No dia 12 de julho foram divulgadas novas imagens, desta vez de César e Marcela Acunha, em uma loja de tecnologia em um shopping de Chaco, onde compraram um novo celular, especificamente um Samsung S20 Fan Edition 20 F.
As imagens são do mesmo dia em que a mãe de Cecília relatava seu sumiço. A promotoria e os investigadores acreditavam que essa compra tinha como objetivo se livrar dos telefones que até então havia usado e assim eliminar toda a evidência. As próximas novidades surgiram aproximadamente 10 dias depois, quando os peritos forenses encontraram sangue na caminhonete que César Sena dirigia. Nessa Toyota Hilux, da qual venho falando ultimamente. Acredita-se que com esse veículo, que César teria levado o corpo de Cecília, já sem vida, da casa até o campo, onde finalmente o incineraram. Os vestígios de sangue eram humanos, conforme informado em 10 de agosto. Ao contrário do que foi encontrado na casa, este não coincidiu com a linhagem materna de Cecília, descartando assim que fosse o sangue dela. Uma das últimas peças de evidência ou indício que surgiu no decorrer do mês de agosto teve a ver com o testemunho de Fabiana Gonzalez, que era a mão direita de Marcela Acunha e uma das acusadas pelo encobrimento do crime. Uma investigação dos telefones de ambas as envolvidas revelou que a mãe de César se comunicou com sua assistente, cerca de 6 dias após o crime. E apenas algumas horas depois que Marcela Eminenciano e César declararam perante o promotor. A conversa, que é considerada de interesse e foi anexada ao arquivo do caso, começou da seguinte maneira. Fabi, isso é o que César declarou, decore isso de memória. Você, Gustavo e Diana, vamos anular o depoimento dizendo que você estava nervosa e se confundiu em alguns momentos. Nesta mensagem, ela se refere a Gustavo Obregon e Diana Gonzalez, irmã de Fabiana Gonzalez, para quem estava enviando a mensagem. A esta conversa também são adicionadas as mensagens que Merenciano Sena trocou com Gustavo Obregon, parceiro de Fernanda, no horário que a promotoria estabeleceu como janela em que o crime foi cometido, dizendo fique muito em contato com César, quando chegar se apegue a ele e tente fazer com que ele fique aqui. Convença-o a ficar, porque eu suspeito que ele está passando por um drama por aí, sabe? Cuide disso, dele, não conte a ninguém sobre isso, que fique apenas entre nós, até mais. O importante dessas duas mensagens é que a primeira implica tentativas conscientes de manifestar, de manipular o testemunho de uma pessoa para encobrir o que aconteceu. E o segundo indica que Merenciano estava ciente do que estava acontecendo, além de se ele estava ou não envolvido no planejamento do crime, ou se cometeu o crime junto com seu filho. Além de todas essas coisas, o mínimo que essa mensagem representa é que ele sabia o que estava acontecendo. Portanto, essas pessoas não são inocentes e também não eram perseguidas por sua militância política. Mais precisamente, eles foram para a prisão de forma preventiva porque haviam cometido um crime e o Ministério Público sabia disso. Mas, se ainda não estão totalmente convencidos ou convencidas, olhem as seguintes mensagens. Vamos voltar à conversa entre Marcela e Fabiana, na qual mais tarde, a Cunha diz à sua mão direita o seguinte. Estou desesperada, temos até às 19h30 para tirar isso da minha casa. Os grupos de investigação acreditam que com isso Marcela Acunha estava se referindo ao corpo de Cecília. Todas essas novas evidências agora estão no arquivo judicial, que contém mais de 1.400 páginas. Além de indícios físicos, como os restos queimados da mochila e carteira de Cecília na casa do Sena, a equipe fiscal especial, ou EFA, tem estado a tomar declarações de diferentes pessoas do ambiente dos acusados e da vítima. Como ainda é uma investigação em andamento, não temos acesso a todas as informações que as diferentes entrevistas podem estar fornecendo, ou a quem está sendo convocado para depor. Mas no final de julho, soube-se que entre os convocados estavam aqueles que haviam testemunhado o casamento de Cecília e César. Estes são uma mulher de 28 anos, amiga da vítima, e um homem de 19 anos, próximo ao principal suspeito. Ambos relataram como ocorreu o civil em 16 de setembro de 2022, reconheceram suas assinaturas nos registros da referida cerimônia e, claro, foram questionados sobre o relacionamento entre Cecília e César. Nenhum deles estava ciente de que o casal havia solicitado o divórcio apenas 4 dias após se casarem. A amiga de Cecília declarou por aproximadamente 45 minutos e, segundo o que disse o jornal Infobae, fez referência ao momento em que sua amiga lhe pediu que fosse testemunha de seu casamento. Algo que a surpreendeu, dado que estava com César apenas há alguns meses. O mais relevante que seu depoimento teria contribuído estava relacionado à festa de casamento que iria acontecer.
no dia 23 de dezembro de 2022 e para a qual já havia sido reservado um salão. Convites e outros arranjos já haviam sido enviados para impressão. Segundo esta testemunha, dias antes da festa, sua amiga disse que seria cancelada por motivos pessoais, aos quais ela não se referiu. Não sabemos quais eram. Lembre-se que em 21 de dezembro de 2022, a sentença de divórcio foi finalmente proferida. Portanto, uma das hipóteses da promotoria é que Cecília não estava ciente de que estava passando por um processo de divórcio. O processo teria sido apresentado sem o seu consentimento, embora essa teoria na verdade não faça muito sentido, porque o processo de divórcio apresentado em setembro tinha as assinaturas de ambos. Fica um pouco estranho que César pudesse abrir este processo de forma unilateral. No entanto, é perfeitamente possível falsificar uma assinatura. E claro, isso faria sentido se César tivesse alguém para fazer esse favor para ele. Quanto à testemunha masculina, ele disse ser colega de César. Na Escola Técnica número 21, Manuel Belgrano, da qual ambos se formaram em dezembro de 2022. Além disso, afirmou ter trabalhado há alguns meses no Gato Negro, a cafeteria de Cecília mencionada no vídeo anterior. Sua declaração durou 1h30 e, assim como a testemunha anterior, revisou sua relação com César, a relação que este tinha com Cecília. E até mesmo falou sobre as vezes que tinha ido à casa de Lucena para fazer tarefas e mais, lembrando-se dos pais de seu amigo como bons pais e uma família muito unida. De seu depoimento, por enquanto, não foi divulgada nenhuma informação relevante ou que traga algum dado novo. Uma das declarações mais interessantes foi a de Maria Eugênia Álvares Piccinini, psicóloga de Cecília, que foi chamada para testemunhar em meados de julho. Perante a promotoria, a mulher declarou que Cecília havia começado a terapia por problemas com seu parceiro, surgidos a partir da rejeição de seus sogros em relação a ela e ao relacionamento que tinham. À medida que as sessões avançavam, Cecília relatou situações de violência doméstica por parte de César. Lembrou especificamente de uma situação de violência dias antes de sua última sessão, que ocorreu no Toyota Hilux, que pertencia ao principal suspeito. A psicóloga não é a primeira a declarar situações de violência doméstica contra Cecília. No fim de junho, a promotoria obteve o depoimento de uma testemunha protegida. Um amigo da vítima, que sob o apelido de Servo, também declarou saber dessas situações de violência. O último depoimento importante que foi divulgado foi o de Gustavo Obregon, um dos 7 acusados. No dia 4 de agosto, ele foi novamente interrogado para esclarecer o áudio que Menenciano havia enviado usando códigos. Ele dizia o seguinte, Gustavo: "Vou deixar o de Omicron no relógio de baixo, onde estão as luzes. Vai estar isso para você. E você sabe onde eu vou amanhecer hoje, porque eu te disse." O que significa no contexto a palavra Omicron para essas duas pessoas a que se refere? O Omicron te deixa no relógio abaixo, onde estão os focos isso de eletricidade, e você sabe onde eu vou amanhecer hoje, porque já te disse. Então, o César vai para a colônia Elisa com a Rita. Quer dizer, ele vai mudar o menu hoje e depois vai vir dormir aqui em casa. Então, mantenha bastante contato com ele, para que quando chegar, você esteja junto. Faça ele ficar aqui e converse com ele. Cutuque, ele está tendo algum drama, cuide disso e não conte a ninguém, sabe? Que fique apenas entre eu e você. De acordo com o que Obregon declarou, Omicron é um grupo de trabalho dentro da equipe de Merenciano. O caso ainda é uma investigação aberta nas mãos da Procuradoria, que ainda está coletando evidências e depoimentos acusatórios para poder formar um caso sólido contra os acusados. Até que a equipe de promotores encerre a investigação, não podemos saber quando será o julgamento, quantos julgamentos haverá, que tipo de coisas podemos esperar. Ainda não sabemos, mas será um julgamento oral e público, conforme declarado pelas autoridades. Como eu disse no início, 7 pessoas foram acusadas no caso. Todos eles foram detidos no dia 9 de junho e desde o dia 15 estão cumprindo prisão preventiva. Já que a justiça considerou que se estivessem livres, os SNA poderiam tentar eliminar evidências ou outras formas de interferir na investigação. Algo que parece bastante óbvio, considerando que temos provas de que desde o início tentaram se livrar de certos elementos. Esta decisão de mantê-los em prisão preventiva não é irrevogável e pode ser apelada nas audiências destinadas a isso. Elas ocorreram nos primeiros dias de agosto e consistiram nas defesas dos acusados apresentando seus argumentos. Quanto ao porquê eles deveriam ter a prisão preventiva revogada perante um tribunal de juízes.
Por enquanto, um detalhe que me parece importante é que César Sena teve 4 advogados até agora, eles foram mudando, não sabemos bem porquê, mas ele teve 4 advogados. Embora isso não seja relevante para o caso ou a investigação. No dia 3 de agosto, dia em que Cecília completaria 29 anos, seu pai, Miguel Strizowski, de 53 anos, faleceu devido a um infarto em Chaco. De qualquer forma, lembremos que o pai de Cecília não tinha um papel presente em sua vida há muito tempo. Lembremos que a própria mãe de Cecília disse que ele não estava presente e que tentava cobrar por entrevistas. E estava, de certa forma, tentando transformar o homicídio de sua filha em um negócio. Quanto a Glória Romero, sua luta continua todos os dias. No último mês, ela se reuniu com o presidente Alberto Fernandes, além de autoridades locais de Chaco. Ela também organizou diferentes manifestações e marchas em memória de sua filha e pedindo justiça. Marcela Acunha, mãe de César e uma das acusadas, escreveu mais de 14 cartas públicas e não contribui muito para tudo isso. Na maioria dessas cartas, ela dá a entender que está sendo torturada. Por ter que estar separada de sua família ou por não poder ter contato com seu filho e marido. Ela afirma que ela e seu marido são inocentes e vítimas políticas devido à sua posição em Chaco e militância política. Além disso, às vezes nessas cartas ela tem exigências, como por exemplo que lhe providenciem uma cabeleireira, o que realmente não vem ao caso. Assim como seu marido e filho, ela passou alguns dias em greve de fome pelas mesmas razões que acabei de contar. É justamente no meio dessas cartas que ela declara que seu filho é culpado e que eles não têm nada a ver com o crime. Glória Romero, mãe de Cecília, denunciou aos meios de comunicação que havia recebido uma mensagem de texto afirmando o seguinte: "Sabemos que você tem outra filha." Isso é em referência a Angela Strizowski. A tia de Cecília, Karina Gomes, também foi ameaçada. A advogada que impulsionou o caso e se registrou como querelante. Quem denunciou intimidações por parte de Glória Salazar? Quem seria a ministra de Segurança e Justiça de Chaco? Inclusive, ela afirmou que foi bloqueada do sistema de ingresso digital de escritos ou o ingresso digital de escritos e que, estando em sua casa, sofreu cortes de eletricidade e de internet. Além de se sentir observada e acompanhada, entre outras atualizações. Algo que eu mencionei há alguns meses atrás e que tem se aprofundado é que o clã Sena foi descoberto envolvido em desvio de fundos públicos, lavagem de dinheiro e muitas outras atividades criminosas. Em 15 de agosto, um dos advogados da mãe de Cecília renunciou. Após renunciar, ele falou com a mídia e detalhou o caso. Como estava circulando a versão de que César Sena não é filho biológico de veneziano. Isso poderia trazer benefícios no julgamento, já que é como dizer que não existia um vínculo entre eles. E por último, o tão mencionado em veneziano. Sena mantém sua postura de que é um prisioneiro político e que não tem nada a ver com o crime. Também parece que seus problemas de saúde se complicaram após essa greve de fome que estavam fazendo em família. Até hoje, essas informações apenas confirmam o que já pensávamos. O que de certa forma é bom, mas não nos traz muitos mais avanços. Isto é evidentemente um caso de feminicídio. Pode-se investigar mais a fundo. Mas além disso, à parte, os culpados seriam a família Sena, ou como se diz, o clã Sena. Então, bem, até aqui chegamos. Como eu digo, essa é toda a informação por hoje. Digam-me o que pensam abaixo nos comentários. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!